Pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Hoje nós vamos falar sobre as 3 leis de Newton, beleza? Lembrando, essa série de vídeos, né, é para comentar as 3 leis de Newton e aproximar vocês um pouquinho mais dos conceitos físicos, ok? Pessoal, a gente passou um pouquinho pela história de Newton, a gente também comentou a primeira lei, né, a lei da inércia, e hoje vamos comentar a segunda lei de Newton. A gente está no vídeo 03. Tá bom? Eu espero de coração que vocês gostem, tá? E que acrescente de alguma forma ao conhecimento de vocês. Bom, a segunda lei de Newton também é conhecida como princípio fundamental da dinâmica, tá? Então, quando a gente vai falando sobre o princípio fundamental da dinâmica, você tem que automaticamente lembrar que essa é a segunda lei de Newton, ok? E vice-versa. Bom, a segunda lei de Newton pode ser enunciada da seguinte forma, olha só. A gente vai ler esse enunciado, tá? E a gente vai tentar entender o que significa cada uma dessas coisas. Olha só, ele diz assim, ó, a aceleração adquirida por um corpo é diretamente proporcional à intensidade da resultante das forças que atuam sobre o corpo. Tem direção e sentido dessa força resultante e é inversamente proporcional à sua massa. Olha só, a aceleração adquirida por um corpo, ou seja, um corpo que vai adquirir uma certa aceleração, tá? Essa aceleração, ela é diretamente proporcional à resultante das forças que atuam sobre o corpo. Bom, Antônio, o que isso quer dizer até aqui? Pessoal, quer dizer basicamente o seguinte, que quanto maior for a força que você aplicar, por exemplo, sobre o corpo, tá? Quanto maior for a força resultante aplicada sobre o corpo, maior vai ser a aceleração que esse corpo vai adquirir. Ah, Antônio, entendi. Então, quanto maior a força resultante, maior a aceleração que esse corpo, né, vai ter. Exatamente isso. E ele fala que tem direção e sentido dessa força resultante. O que significa isso, Antônio? Significa o seguinte, quando você está ali com o corpo, tá? E você aplica uma certa força nele na horizontal, tá? Para a direita, esse corpo se move nesse sentido e nessa direção, né? Na horizontal e para a direita. É basicamente isso, tá? Só que ele também diz aqui, ó, que a aceleração ela é inversamente proporcional à sua massa. O que? A massa do corpo, pessoal. O que significa isso? Significa que se você tiver um corpo muito massivo, tá? E você aplicar uma força sobre ele, beleza? Ele vai adquirir uma aceleração menor do que se você pegar essa mesma força e aplicar num corpo que tem uma menor massa, tá? Pegar uma força aí de 100 newtons, por exemplo, e aplicar num corpo de 1 quilograma, ele vai ter uma certa aceleração. Se você pegar essa mesma força de 100 newtons, tá? E aplicar sobre um corpo que tem uma massa de 10 quilogramas, como esse corpo ele tem uma massa maior, a aceleração adquirida por ele vai ser menor, tá? A segunda lei de Newton, a lei da, né, a lei do princípio fundamental da dinâmica, tem como expressão matemática, como representação, essa aqui, ó, força é igual a massa vezes aceleração, beleza? Então eu digo que a força é igual a massa vezes a aceleração. Bom, aqui a gente pode apresentar o seguinte, pessoal, olha só. A gente pode isolar a nossa aceleração, beleza? E aí, veja, como a massa está multiplicando a aceleração, ela pode passar dividindo a força, não é isso? O que você percebe aqui? Que a aceleração, ela é diretamente proporcional à força, ou seja, quanto maior a força que eu tenho, maior a minha aceleração, né? Ela está no numerador. E quanto maior a minha massa, menor a minha aceleração. Então, a aceleração ela é diretamente proporcional à força e inversamente proporcional à massa. Pronto, você entendeu isso, você entende, então, o princípio fundamental da dinâmica, beleza? Pessoal, lembrando, tá? Força sempre dado em newtons, tá? Sempre dado em newtons em homenagem a Isaac Newton, tá? A massa dada em quilogramas e a aceleração metro por segundo ao quadrado, beleza? Tudo bem? Isso, aqui eu coloquei -2, mas não é, tá, pessoal? Aqui foi uma erro de estação, é metro por segundo ao quadrado, beleza? Seria segundo elevado a -2 se fosse assim, né? Metro vezes segundo ao... Isso, indicando que esse 2 está lá embaixo, né? Está dividindo. Mas não é esse o caso, tá? A aceleração é isso aqui. Beleza? Mas, enfim, feita a correção. Pessoal, olha só. Como é que a gente pode ver, Antônio, então, o princípio fundamental da dinâmica agindo no meu cotidiano? Onde é que eu posso perceber isso aí? Bom, você já percebeu que a segunda lei de Newton, né, ela fala muito sobre força, sobre aceleração e sobre como os corpos se movimentam de uma certa forma. Então, imagina,
Se você pega um carrinho, né, vazio, você percebe que você tem uma facilidade muito maior de aplicar nele uma aceleração, né, colocar ele no movimento, do que se você pegar aí um carrinho cheio de compras. Por quê? Se você pega um carrinho vazio, você concorda comigo que a massa que ele tem é menor do que um carrinho cheio de compras, né? Então, olha a segunda lei de Newton aí, ó. Esse carrinho aqui é muito mais fácil, digamos assim, né, em termos práticos, de eu aplicar uma certa aceleração nele do que esse carrinho que está cheio, tá? Aqui eu vou precisar, por exemplo, de uma força menor para aplicar uma aceleração nesse cara. Para aplicar essa mesma aceleração nesse carrinho que está cheio, eu vou precisar de uma força maior, né? Quanto mais massivo o corpo, mais dificuldade eu tenho em provocar nesse corpo uma certa aceleração. Beleza? Então você consegue ver isso aí, ó, nos carrinhos de compra, tá? No supermercado. Uma outra aplicação interessante é a seguinte: imagina agora, se você sabe que quanto maior a massa, né, quanto mais massivo o corpo é, maior tem que ser a força aplicada nesse corpo para gerar nesse corpo uma certa aceleração. Imagina aí o trabalho que é feito por um motor de um caminhão, tá? Que tem que tirar esse objeto aí do repouso e depois, em movimento, aplicar sobre ele acelerações, né? Fazer com que ele fique aí em movimento. Pessoal, olha só, esses caminhões, eu andei dando uma pesquisada, eles têm massa aí de até 7.000 quilogramas, ou seja, 7 toneladas. É muita coisa. Imagina a brutalidade, a força que tem, que pode, né, fazer, pode realizar o motor de um caminhão. Você tem que pensar assim, ó, do mesmo modo que esse motor precisa realizar, né, sobre o caminhão uma certa força, sobre o sistema, para que esse caminhão adquira, em um dado momento, uma certa aceleração, tem que acontecer a mesma coisa para frear o caminhão. Tá? Mas eu vou deixar para discutir esse tópico de desaceleração aqui, tá? No avião. Olha só, pessoal, que interessante. O avião, ele tem uma massa média aí, não especificamente esse, tá? Essa aqui é uma imagem ilustrativa, mas os aviões em geral têm uma massa ali perto dos 23.000 quilogramas, isso vazio, tá? 23 toneladas, pessoal. Agora pensa, se quanto maior a massa, maior a força que eu tenho que empregar no objeto para provocar nele uma aceleração, para atribuir a ele uma aceleração, qual deveria ser, pensa comigo, a força que eu tenho que fazer sobre um avião para provocar nele uma aceleração, tá? Esses aviões, esses motores, né, esses sistemas, eles têm que proporcionar ao avião uma força resultante muito grande para fazer com que ele acelere. Mas o caso que eu quero discutir com vocês é você imaginar que esse avião está descendo, tá? E o avião descendo, né, preparando-se aí para pouso, ele costa na pista e ele desacelera muito rapidamente, questão de segundos, né? Ele sofre uma desaceleração muito brusca. E o que eu quero comentar com vocês é o seguinte, que do mesmo modo que eu preciso de uma força, tá? Uma força para provocar uma aceleração, o mesmo vai para uma desaceleração. Eu tenho que provocar, eu tenho que dar ao sistema do avião, né? Realizar sobre esse sistema, ter uma força resultante agindo sobre esse sistema suficiente para que consiga desacelerar o avião. E aí recorre justamente também na segunda lei de Newton, tá? Quanto mais massivo o corpo, mais dificuldade você tem em desacelerar, tá? Em desacelerar esse corpo aí, digamos assim. Tudo bem? Mas eu vou resolver uma questão para você ficar com isso na sua cabeça aí, ó, para você não esquecer desse conceito, tá? Para você lembrar da aula que a gente teve aqui para reforçar esse conceito. Olha só, pessoal, essa aqui é a questão complementar. A gente já está quase acabando o vídeo. Deixa o like aí, pessoal. Faz aquele comentário legal, beleza? Que eu posso estar respondendo, ok? Se você tiver alguma dúvida ainda, né? Vamos ler a questão para a gente praticar? Olha só, para a gente finalizar com chave de ouro. O motorista dirigindo uma caminhonete de 1,6 toneladas, a 144 km por hora, percebe que a 25 metros se encontra um obstáculo. Por este motivo, decide acionar o sistema de freios, tá? A força necessária que deve ser realizada pelo sistema de frenagem do carro para que se evite a colisão com o obstáculo, tá? É qual? Beleza? Bom, a gente tem que determinar, então, a força necessária, tá? Que deve ser realizada pelo sistema do carro para que ele freie, para que ele pare
antes de colidir com esse obstáculo que está a 25 metros dele. Veja que nesse caso, é um caso de desaceleração, porque o corpo ele já tem essa velocidade de 144 km por hora. Mas do mesmo modo que eu preciso ter uma força para acelerar um corpo, eu também preciso ter uma força resultante para desacelerar esse corpo. Vamos lá, então? Vamos imaginar o que está acontecendo. Ó. Vamos primeiro colocar os dados. Eu sei que a massa é 1.600 kg, porque ele fala que é 1,6 toneladas. Lembra? Uma tonelada são 1.000 kg, ou seja, 1,6 toneladas é a mesma coisa que 1.600 kg. Ele fala ainda que vai percorrer uma distância, né, até o obstáculo de 25 metros. Ele diz também que a velocidade inicial do corpo é de 144 km por hora. Isso aqui eu já vou converter para metros por segundo, tá? É só dividir por 3,6, vai dar exatamente 40 metros por segundo. Antônio, qual vai ser a velocidade final do carro? Bom, eu sei que ele quer evitar a colisão com o obstáculo. Então, depois de percorrido esses 25 metros, ele vai ter que parar. Então, a velocidade final dele é exatamente 0 metros por segundo. Agora eu vou encontrar a aceleração. Tá? Por quê? Porque se eu tiver aceleração, tá? E eu consigo encontrar isso pelos dados do problema, eu posso jogar na nossa expressão força igual a massa vezes aceleração. Eu tenho a massa, eu vou ter a aceleração, que eu vou encontrar agora, vai ficar faltando só a nossa força, tá? Então dá para a gente encontrar. Legal. Como é que a gente calcula a aceleração? Bom, eu optei aqui por usar Torricelli, tá? Velocidade final ao quadrado é igual a velocidade inicial ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração, vezes ΔS. Bom, velocidade final ao quadrado, a velocidade final é 0, 0 ao quadrado é 0. Velocidade inicial ao quadrado, 40 ao quadrado dá 1.600. Mais 2 vezes a aceleração, vezes a distância que ele vai percorrer, que é 25. 2 vezes 25, 50. Pego esse 1.600, passo para cá, fica menos 1.600. A minha aceleração, então, vai ser menos 1.600 dividido para 50. Isso aqui dá menos 32 metros por segundo ao quadrado, pessoal. Olha só. Antônio, mas essa aceleração é negativa. Justamente, ela está evidenciando, né, que em vez de você ter uma aceleração contribuindo para o aumento da velocidade, eu tenho uma desaceleração, que contribui para o quê, Antônio? Para você diminuir a velocidade conforme o tempo passa. Ok? Agora eu consigo calcular a força, olha só, força igual a massa vezes a aceleração. Então fica a massa, que é 1.600, vezes a aceleração, que é menos 32. Isso aqui é menos, né, por conta do sinal aqui, ó, 51.200 newtons, tá? Antônio, a força pode ter um sinal negativo? Pode, na verdade pode sim. O que ela vai indicar? Que ela é uma força resistiva ao movimento, tá? Mas você pode optar pelo módulo, que isso aí seria, né, o módulo da força, que é geralmente o que a gente adota, é 51.200 newtons. Legal, Antônio. Então, olha só, para parar uma caminhonete, né, e ela com uma velocidade ali de 40 metros por segundo, para parar essa caminhonete, depois de ela ter percorrido 25 metros, é necessária uma força resultante de 51.200 newtons, tá? Uma força resultante média. Tudo bem? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado, tá? Não se esqueçam, quando vocês lerem, vocês ouvirem princípio fundamental da dinâmica, é disso que a gente está falando, tá? É disso que está se tratando, da segunda lei de Newton. Eu espero que vocês tenham gostado do fundo do coração e até o nosso quarto vídeo, que vai ser o último vídeo da série. A gente vai falar sobre a última lei de Newton. Tudo bem? Então é isso. Um abraço do professor Antônio e até a próxima.